Vamos no vídeo de hoje dar continuidade à República Oligárquica, falando dos governos Hermes da Fonseca e Venceslau Braz. O Hermes da Fonseca, alguns dias após a sua posse, teve que enfrentar a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro. Revolta essa motivada pelos maus tratos infligidos aos marinheiros pela Marinha do Brasil. Maus tratos que incluíam, entre outras práticas, as chibatadas, uma prática que vinha desde o período colonial. Durante um desses castigos a um marinheiro no encouraçado Minas Gerais, João Cândido liderou outros marinheiros e tomou esse navio e outros navios de Guanabara e ameaçou bombardear a capital da República caso essas práticas não fossem revogadas. O governo federal, pressionado, aceitou os pedidos dos marinheiros, concedeu anistia e proibiu a continuidade dessa prática pela Marinha brasileira. Porém, no futuro próximo, após a situação estar pacificada, esses marinheiros foram presos, incluindo o navegante negro, o João Cândido. Eles foram presos e expulsos da Marinha. O governo Hermes da Fonseca não enfrentou só essa revolta. Ele teve também que enfrentar a revolta do Juazeiro, motivada por uma ação do próprio governo federal, que, preocupado em ameaçar a sua influência e poder sobre as oligarquias, criou a política das salvações. E por essa política, as velhas oligarquias seriam substituídas por oligarquias simpáticas ao governo federal ou por militares interventores. Muitos estados reagiram e a mais forte reação se deu no estado do Ceará, onde a oligarquia dos Accioles foi defendida pelo padre Cícero, que reuniu milhares de sertanejos, iniciando uma grande revolta, a revolta do Juazeiro. E essa revolta conseguiu impedir a nomeação de interventores para o estado do Ceará. Mas o governo Hermes da Fonseca não parou por aí. Ele teve que enfrentar uma outra questão, a Guerra do Contestado. Na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina, acontecia uma disputa por terras, entre camponeses sem terras, entre grileiros, entre pequenos e médios proprietários. Foi exatamente nessa região em disputa que o governo resolveu construir uma ferrovia e concedeu a posse das terras, 15 quilômetros de cada lado da ferrovia a ser construída, para uma empresa americana. E essa empresa teve que enfrentar a resistência dos camponeses, que se manifestaram e reclamaram muito. E não tendo as suas reivindicações aceitas ou sequer ouvidas, iniciaram uma grande revolta, que foi inicialmente taxada de messiânica, de sebastianista, porém foi acusada pelo governo federal de monarquista e antirrepublicana. 50 mil camponeses, liderados pelo beato José Maria, tiveram que enfrentar tropas do exército, forças policiais e jagunços contratados. E o resultado foi um verdadeiro massacre, um banho de sangue, que pacificou a região e pôs fim à revolta. O governo Hermes da Fonseca, em virtude dos problemas enfrentados pelos cafeicultores e dos gastos com essas revoltas, ele teve que autorizar a emissão de papel moeda, gerando uma crise inflacionária. Durante a campanha política para sucedê-lo, o Café com Leite se reorganizou. O PRM e o PRP, através do Pacto do Ouro Fino, lançaram unidos a candidatura de Venceslau Braz para sua sucessão, e ele foi eleito. O próximo presidente, Venceslau Braz, assumiu um país em crise econômica e
teve o seu governo coincidentemente alinhado com a Primeira Guerra Mundial e por isso enfrentando uma forte crise de abastecimento, já que os produtos importados da Europa não vinham em virtude da guerra. O Brasil, então, teve que facilitar a criação de fábricas, de empresas no Brasil, e nós assistimos nesse período o surgimento de um surto industrial que mudou o Brasil, já que trouxe com ele uma forte urbanização, a criação de novos setores sociais, a organização dos trabalhadores. Esse governo enfrentou as famosas greves anarquistas de 1917, por exemplo, e ele deixou de herança por próximo presidente essa situação que levou ao início do processo de decadência da República Oligárquica. Ao fim do seu governo foi eleito o ex-presidente Rodrigues Alves, que veio a falecer antes da posse, forçando o seu vice Delfim Moreira a convocar novas eleições para sua sucessão.